Olá, querido. O objetivo da lição desta semana é mostrar que uma dieta saudável é um fator importante para desfrutar de boa saúde física, mental e espiritual. Vejamos a dieta original que Deus entregou ao ser humano e que está registrado no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Evidentemente, a dieta vegetariana era a dieta utilizada no Jardim do Éden. Uma dieta perfeita para um corpo perfeito. No plano original de Deus, o ser humano jamais comeria carne. Mas, infelizmente, entrou o pecado a este mundo e muitos dos planos originais de Deus tiveram que ser alterados pelas próprias circunstâncias que rodearam a humanidade. Explico melhor este assunto. Veja, por exemplo, no plano original de Deus, não estava que o ser humano construísse casas. O ser humano tinha que viver como um animalzinho, no bom sentido da palavra, como um passarinho ao ar livre. Por quê? Porque o clima era perfeito. Não havia muito frio, não havia muito calor, não havia temperaturas extremas. Não havia necessidade de ter teto de casa. Mas entrou o pecado, a lei perfeita do clima foi quebrada e agora, depois de entrar o pecado, foi necessário que o ser humano construísse coberturas para se proteger do frio, do calor, etc, etc. Outro exemplo. Antes do pecado, a lei do crescimento era perfeita. As unhas cresciam até um tamanho normal, os cabelos, o bigode, enfim. Mas entrou o pecado. A lei perfeita do crescimento se alterou. O que aconteceria hoje se o homem não cortar as unhas ou não cortar o cabelo? Aonde vão chegar? Mas cortar unha, cortar cabelo, isso não estava no plano original de Deus. Isso entrou depois do pecado como uma medida de emergência. E isso se aplica para muitas áreas da vida. A entrada do pecado alterou muitos dos planos originais de Deus. Mas no aspecto alimentação, é evidente que a melhor dieta é a dieta do Jardim do Éden. Essa dieta nos dá os nutrientes necessários para a saúde, aumenta o bem-estar e a vitalidade e protege das enfermidades, desde que seja variada e equilibrada. Está comprovado que um tipo de dieta assim, basada em frutas, verduras, cereais, além de deliciosa, é suficiente para prover as vitaminas, minerais e nutrientes que o corpo precisa. A nutróloga Esther de la Paz, especialista em medicina natural, explica que cada dia mais estudos médicos comprovam que quanto menos alimentos de origem animal se ingere, melhor será a saúde física e mental. E quanto mais vegetais se consumam, sofreremos menos de enfermidades coronárias como arteriosclerose, infartos, hipertensão arterial, além da obesidade, diabetes, gota e câncer. Quer dizer, a dieta vegetariana possui muitos benefícios. Vou mencionar alguns deles. Provê mais alimentos naturais, frescos e crus, ricos em nutrientes e antioxidantes, e menos produtos nocivos para a saúde, como as proteínas animais, gorduras saturadas, ácido úrico, açúcar, sódio, farinhas refinadas, etc. Segundo, proporciona grande quantidade de antioxidantes que previnem a deterioração das células. Terceiro, fornece grande quantidade de fibra que beneficia o movimento intestinal. Quarto, ocasiona menores índices de obesidade, diabetes, hipertensão arterial e câncer. Deus não poderia ter se equivocado ao orientar esse tipo de alimentação para seus filhos. A segunda parte da lição aborda o tipo de alimentação da humanidade após o dilúvio. Pergunto, como seria possível
aos sobreviventes do dilúvio continuar com o regime alimentar vegetariano se todas as plantas, os grãos, os vegetais tinham sido exterminados da face da terra? Então, aí é que veio a ordem divina registrada em Gênesis capítulo 9, versículos 3 e 4. Diz assim: tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde, a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Querido, percebe que após o dilúvio, Deus adicionou aos legumes e plantas verdes os animais, fazendo a advertência de que o ser humano não coma o sangue dos animais. Agora, essa mudança é gradativa, porque posteriormente Deus dá uma ordem ao povo de Israel de não comer certos tipos de animais chamados imundos. Só que esta distinção entre animais limpos e imundos não apareceu com o povo de Israel. Essa distinção já existia antes do dilúvio. Lembre-se que Deus deu uma ordem a Noé de fazer entrar na arca um par de animais imundos e 7 pares de animais limpos. Hoje, existem muitos cristãos que não reconhecem essa distinção e sustentam a tese de que aquilo que Deus limpou, o ser humano não deve considerar imundo. Só que este raciocínio que essas pessoas defendem só funciona quando se trata de carne de porco e de camarões. Mas esse raciocínio parece que não funciona quando se trata de carne de cachorro, gato, rato, qualquer outro tipo de animal que não se come. Por quê? Se estas pessoas sinceras realmente acreditam que Deus limpou tudo, então deveriam comer tudo. Não é verdade? O que acontece é que o ser humano está acostumado a argumentar as ordens divinas, a discuti-las, fazer qualquer coisa ou inventar qualquer justificativa para não obedecer às ordens que Deus deu. É preciso lembrar que o primeiro pecado de Adão e Eva foi o pecado do apetite. Quer dizer, nossos primeiros pais não obedeceram o que Deus ordenou. E, infelizmente, hoje nós podemos cair no mesmo erro, cometer o mesmo pecado. Deus disse, não comam desta árvore, mas eles comeram. Hoje, na minha vida, eu estou indo contra algo que Deus disse, não faças. Isto é para pensar. O ponto 3 da lição nos leva a revisar a dieta do Novo Testamento. Há muitos cristãos, como já dissemos, que acreditam que não existe diferença entre animais limpos e imundos e que não há nenhum problema em comer qualquer tipo de carne. E um dos versos que usam para justificar a sua maneira de pensar está na epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, versos 1 ao 5. Diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada para que rejeitar, sendo recebido com ação de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Vejamos este assunto. Paulo diz aqui que podemos comer qualquer tipo de carne só porque agradecemos? Aparentemente sim. Mas a verdade é muito diferente. Veja que Paulo está falando de alguns enganadores, mentirosos, hereges que querem confundir ao povo de Deus e que criam problemas para a igreja com relação a outros assuntos também. Estamos a abrir novas igrejas em lugares estratégicos, em lugares onde ninguém trabalhou durante anos. Muitas pessoas aqui pensavam que era impossível criar novos grupos de crentes, mas pessoas como o Néstor estão a mostrar que isso é possível.
Néstor é um ex-empresário e motorista de táxi em Montevideo, no Uruguai. É também um guitarrista talentoso que usou os seus dons para fazer algo difícil nesta cidade. Néstor decidiu abrir uma nova igreja adventista aqui. Até há bem pouco tempo, havia poucas congregações adventistas em Montevideo. Certas partes da cidade estavam totalmente intocadas pela mensagem adventista. Parecia impossível alcançar as pessoas nesta sociedade altamente secularizada, com pouco interesse pela religião. Mas foi aqui que se iniciou a Igreja Adventista de Goiás. Néstor e outros missionários que trabalham com ele queriam usar o método de Cristo para alcançar a comunidade. Por isso, misturaram-se com as pessoas e foram ao encontro das suas necessidades, abrindo um centro urbano de influência. Tínhamos muito para oferecer à comunidade. Cursos de desabituação tabágica, aulas de culinária saudável, aulas de guitarra e aconselhamento espiritual. Servimos refeições aos sem-abrigo. Oferecemos-lhes guiso, um prato tradicional uruguaio feito com lentilhas e arroz. Convidámos-los também para atividades espirituais e vimos que Deus conduziu tudo e trouxe-nos pessoas. Muitas pessoas que foram alcançadas pelos missionários começaram a estudar a Bíblia e apenas no primeiro ano de atividades na Igreja de Goiás, 5 pessoas foram batizadas. O número de visitas continuou a crescer e a nova congregação começou a orar por um edifício maior. Em 2016, Deus respondeu às orações através do seu contributo para a oferta do 13º sábado. Os membros adventistas de todo o mundo apoiaram este projeto e foi comprado um edifício numa rua movimentada, no meio de muitas lojas. Desde então, a Igreja de Goiás tem-se reunido num grande salão. Cerca de 40 pessoas frequentam os serviços de culto de sábado e recebem as visitas da região circundante. Goiás é praticamente uma família. Sinto-me sempre bem recebido nesta igreja. Aqui conheci a verdadeira fé, aprendi quem é realmente Jesus e a verdadeira Igreja de Deus. Por causa disso, tive a certeza de que queria ser adventista e seguir os mandamentos, tal como Jesus nos pediu. O mundo avança rapidamente. Não há tempo para nada. E quando encontramos um lugar, um refúgio como esta Casa de Deus, as pessoas sentem-se bem, sentem-se satisfeitas e decidem fazer parte dela. Através da nova Igreja de Goiás, Deus está a abençoar a cidade de Montevideo. Néstor está muito entusiasmado por ver esta congregação a crescer, mas há outras zonas da cidade que precisam de ser alcançadas. Por isso, ele e os líderes locais planearam abrir uma nova igreja no bairro de La Aguada, onde vivem mais de 200 mil pessoas. Deus quer que possamos abrir novos caminhos e conquistar novas terras. Tal como os heróis da nossa fé no passado, temos de continuar a conquistar, porque o tempo é curto e Jesus virá em breve. O desafio é semelhante em todo o mundo. Até que cada membro se envolva na missão, o mundo poderá não ser alcançado em grande parte. Ore, por favor, para que mais pessoas permitam que Deus as use, tal como Néstor. Ore também pelos milhões de pessoas que vivem nas cidades, para que possam desejar conhecer Cristo. E obrigado pelo seu apoio à oferta do 13º sábado.
The sun comes up, it's a new day dawning, it's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning, it's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy Primeiro Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vou repetir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Muito bom dia.
estimados irmãos, irmãs e visitas, obrigado ao Mário pela leitura da Bíblia. Nunca me tinha acontecido, eu quero em primeiro lugar dar as boas-vindas a todos aqui esta manhã, que a bênção de Deus possa e a paz de Deus possa estar com todos. Nunca me tinha acontecido, em 2 dias seguidos, ir a 3 funerais. Aliás, mais propriamente, 2 velórios e um funeral. Foi a filha da irmã Gonzaga, que faleceu esta semana. Foi um jovem que foi meu desbravador e que agora, com cerca de 40 anos, morreu num acidente de moto, o Telmo, conhecido de alguns que aqui estão presentes hoje. E um outro que eu irei referir daqui a pouco. Isto mostra-nos quando a vida é frágil. A vida é muito frágil. Morrem os velhos, morrem os novos. Nós hoje estamos vivos, amanhã não sabemos. Amanhã não sabemos. Daí o facto que é importante, muito importante, nós termos comunhão com Deus, comunhão diária com Deus, porque assim, se eventualmente, Deus queira que não aconteça, mas se eventualmente acontecer, nós estarmos preparados. Porque o amanhã não está nas nossas mãos. O amanhã não está nas nossas mãos. A vida, como disse há pouco, é realmente muito frágil. E é agora que nós temos a oportunidade de manifestar empatia, portanto, estima, afeto por aqueles que nos rodeiam, pelos amigos, familiares, irmãos de igreja, porque amanhã não sabemos. Amanhã não sabemos, não é? E eu queria, de certa forma, também, na sequência disto, homenagear aqueles irmãos que faleceram recentemente. Nós poderíamos, portanto, referir outros, o irmão Samuel Brito, a irmã Gertrudes e muitos outros que já faleceram. Mas eu queria, portanto, agradeço que ponham o PowerPoint, por favor. Anterior. Em primeiro lugar, recordar a irmã Elvira, que faleceu recentemente. A irmã Elvira foi uma grande missionária. A irmã Elvira, uma mulher simples, mas uma extraordinária missionária. Ela trouxe algumas pessoas para a igreja, por exemplo, recordemos, por exemplo, da Ruth, da irmã, da Jéssica, da Débora Figueira e a sua família. Esta mulher, realmente uma mulher simples, sem grande instrução, mas realmente uma mulher de fé, que apesar dos obstáculos que teve, e bastantes, ela manteve-se firme e fiel até ao fim. A irmã Elvira, recentemente falecida. Um outro caso também, o caso do irmão João Carpinteira, que faleceu também há poucos dias, está aqui com as suas 2 filhas, a Salomé e a Anabela. Este irmão também é um homem ativo, um homem sempre disposto a colaborar. Ele deu uma excelente colaboração na preparação desta igreja para a inauguração, ele estava sempre disposto a colaborar. Aliás, esta casinha que aqui está, foi ele que a fez. Era onde nós punhamos as ofertas para a construção da nova igreja. Está aqui, portanto, uma recordação do irmão João Carpinteira. Isto foi feito por ele. E agora um outro caso, o último caso que eu queria referir e queria homenagear aqui. A maior parte de vocês não conhecem, mas este homem, para mim e para muitos de nós, alguns de nós aqui presentes, foi muito importante. Pastor António Baião. Este homem marcou a minha juventude, a minha, dos meus irmãos e de centenas e centenas de jovens. Ele era o departamental dos jovens quando eu era jovem. Ele foi o fundador e o principal obreiro do Parque de Campismo da Costa de Lavos. Durante todos estes anos, e já lá vão 53, o Parque de Campismo da Costa de Lavos tem beneficiado milhares e milhares de jovens, tições, desbravadores, companheiros, milhares e milhares de jovens que passaram por este Parque de Campismo. Eu também lá estive quando era jovem, portanto participei em muitos acampamentos. Este pastor António Baião, foi realmente o grande obreiro, o fundador do Parque de Campismo da Costa de Lavos. E os jovens devem a ele também, portanto, o trabalho, o empenho que ele teve, na visão que ele teve, na construção deste Parque de Campismo e na preparação do mesmo. O funeral dele foi ontem. Quem dirigiu a cerimónia foi o pastor Teófilo Ferreira, que, portanto, vocês conhecem bem, não é? Aliás, foi este pastor que batizou a minha esposa, na Costa de Lavos. Portanto, quase todos, uma boa parte daqueles que aqui estão presentes hoje, passaram pela Costa de Lavos. Portanto, eu queria prestar também uma homenagem ao pastor António Baião. Como eu disse há pouco, a maior parte de vocês não o conhecem, mas este homem foi realmente um homem importante e fundamental na nossa história. Mais tarde,
Depois de ter sido departamental da Juventude, ele chegou a ser presidente da União. Bem, o tema é a família. As famílias também, por vezes, passam por estas perdas. Portanto, não há família que não passe. Eu também passei recentemente por uma situação destas. Portanto, faz parte da vida da família nesta terra. Enquanto estivermos nesta terra, será assim. Teremos que enfrentar sempre perdas e a morte de um ente querido, não é? E por isso é que eu digo, e portanto disse há pouco e volto a referir, é importante nós, enquanto estamos vivos, aproveitarmos as oportunidades que temos. Em relação, por exemplo, ao pastor Baião, eu esta semana cheguei a pensar em telefonar-lhe. Aliás, nós comunicávamos de vez em quando ao telefone. E esta semana pensei em telefonar-lhe. Só que acabei por não telefonar, não pude, e a oportunidade passou. Portanto, enquanto estamos vivos, enquanto temos a oportunidade, vamos manifestar o nosso apreço, a nossa estima, o nosso afeto pelos familiares, pelos amigos, pelos irmãos da igreja, por aqueles que estão connosco, não é? Porque a oportunidade pode passar. Então, agora queria entrar propriamente no tema que eu queria apresentar esta manhã. Eu não sou um conselheiro matrimonial, não sou um especialista neste assunto, mas gostaria de partilhar convosco algumas passagens bíblicas simples e que são basilares para a felicidade da família. Há vários tipos de famílias, não é? Há casais com filhos, há casais sem filhos, há famílias monoparentais, há pessoas sozinhas, há pessoas cuja única família é a igreja, pessoas que vivem sozinhas, mas a Bíblia tem uma palavra para todos, uma palavra de conselho e de ânimo para todos. É possível fazer da sua casa um pequeno céu? O que é que a Bíblia ensina para facilitar as relações dentro da família? Não é preciso ser um especialista ou um conselheiro matrimonial para ir à Bíblia buscar passagens, conselhos importantíssimos para a vida da família. Quais são os deveres entre marido e mulher? Normalmente os maridos, qual é a passagem que se lembram logo? Mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. É logo a primeira, não é? Mas a Bíblia não diz apenas isso, não é? Diz, vós maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. E diz também, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, não é? Portanto, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, os maridos devem amar as suas mulheres. Mas também as mulheres devem sujeitar-se aos maridos e amar os maridos como ao Senhor. Portanto, não era da vontade de Deus que houvesse predominância do homem ou da mulher no casamento. Aliás, Adão e Eva estavam em pé de igualdade, não é? Portanto, mas o pecado alterou as relações humanas e, portanto, era importante que houvesse um líder. E o líder, aos olhos de Deus, era realmente o marido. Se a submissão é parte da esposa, o sacrifício é do marido. Ambos precisam entender que no casamento negamos o eu em prol do... Já não é eu, mas o nós. Aliás, a palavra de Deus diz que é como se fosse uma só carne, não é? Marido e mulher é como se fossem uma só carne. E quanto aos pais e filhos? A relação entre pais e filhos não é fácil. Nós sabemos isso por experiência, por prática, não é? Quem tem filhos sabe isso. Eu tive 2 filhos e os pais sabem perfeitamente que não é fácil. E a Bíblia aconselha os filhos a quê? A ser obedientes aos pais. Há aquele mandamento, que todos nós conhecemos bem, que diz, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa que este mandamento tem? Que está implícita na obediência a este mandamento. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É uma promessa que Deus faz aos filhos que honram e obedecem aos seus pais. Mas a palavra de Deus também tem mensagens para os pais. O que é que diz ali? Não, desculpem, peço desculpa. O que é que diz ali? E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Portanto, os pais também não devem levar os filhos, portanto, não devem irritar os filhos,
devem criá-los na admoestação do Senhor. Isto é uma ciência. Todos nós falhamos. Eu também, como pai, também cometi falhas. Se eu pudesse voltar atrás, reparava algumas das falhas que tinha cometido. Todos nós falhamos, não é? Mas temos estes conselhos da Palavra de Deus que são úteis e importantes para nós. A criança precisa aprender desde cedo a disciplina, o respeito, a obediência. E os pais devem evitar comportamentos contraditórios. Um deles, por exemplo, olha, faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço. Isto não é dar um bom exemplo a um filho, não é? Ou então desmerecer o filho. Todos nós já ouvimos pais virando-se para os filhos dizer: tu não vales nada. Eu já ouvi. Isto marca uma criança, marca um jovem, negativamente. Um pai nunca pode pronunciar estas palavras. Tu não vales nada. Esta palavra não se devia ouvir na boca de um pai, não é? Mas há pais que o fazem, eu já ouvi, não é? Não aqui na igreja. Felizmente, nós temos outros valores, não é? E os irmãos? O que é que a Bíblia tem a dizer sobre o relacionamento entre irmãos? É válido não só entre irmãos dentro do âmbito da família, mas também os irmãos e irmãs aqui na igreja. Qual é a passagem que vocês acham que está ali a seguir? Uma passagem que vocês conheçam, uma passagem bíblica, que tem a ver com os irmãos. Alguém quer adivinhar? Quem é que disse? Acertaram, essa mesmo. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se isto acontecesse na família, se isto acontecesse na igreja, era verdadeiramente o céu na terra. A união é agradável. A união faz a força. A união aquece os corações. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Os filhos, muitas vezes na família, quando há mais que um filho, às vezes competem pela atenção dos pais. E às vezes cria-se alguma rivalidade entre os filhos. É importante que cada um se ocupe em agradar e servir o outro. Não vivermos apenas para nós mesmos, mas vivermos também para agradar e para servir os outros. As crianças têm alguma dificuldade por vezes em, aplicar na prática este princípio. São novas, ainda têm muito para aprender. E às vezes caem na rivalidade, não é? E quantas vezes o ambiente familiar fica perturbado exatamente pela rivalidade entre irmãos. A comunicação é fundamental. Para haver paz, para haver felicidade na família, tem que haver uma boa comunicação. Eu não sou especialista em comunicação. Aliás, eu não sou especialista nestes temas. Mas uma coisa sei, eu conheço a Palavra de Deus e é aquilo que eu estou a apresentar aqui de forma simples, os versículos da Bíblia, portanto, que nos podem ajudar exatamente neste assunto. Grande parte dos conselhos matrimoniais concorda que na base de todo o bom casamento está a capacidade de comunicar e comunicar bem. Na base de todo o bom casamento tem que haver uma boa comunicação. E nós às vezes, lá está, portanto, quando casamos não vem com manual de instruções, nem tiramos cursos de comunicação antes de casar. É verdade que devia haver mais preparação. Os jovens que estão a pensar em casar deviam se preparar para isso. Portanto, devia haver formação nesse sentido. Porque quando casamos, somos muito ignorantes e falhamos em muita coisa. Ignoramos muitas coisas. Mas para haver boa comunicação é preciso tempo. É preciso tempo para haver comunicação. Então o que é que podemos fazer para melhorar a nossa comunicação? A comunicação tem a ver com comunicação verbal e não verbal. Podemos comunicar de forma não verbal, por gestos, por expressões faciais, por atitudes, mas a comunicação verbal é realmente muito importante. E devemos cuidar das nossas palavras, daquilo que dizemos e a forma como o dizemos. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se alguém estiver zangado, e se vocês forem duros com essa pessoa, como é que ela vai reagir?
estão a deitar mais lenha, estão a deitar mais combustível, ainda vão incendiar mais. Mas se em contrapartida tiverem uma resposta branda, a pessoa vai acalmar. Isto acontece nos casamentos, acontece na família, acontece em todos os relacionamentos, não é? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nós sabemos estas coisas, já conhecemos a Bíblia há muitos anos, mas às vezes falhamos, esquecemos-nos e falhamos, não é? Quando falamos de forma agressiva, o risco é duplo. Acabamos ficando afastados de quem amamos, e há pessoas que às vezes, por uma coisa insignificante, zangam-se e estão anos sem se falarem. Anos sem se falarem. Todos nós conhecemos casos assim. Às vezes por coisas insignificantes. Uma palavra, enfim, maldita, uma atitude incorreta, e as pessoas zangam-se, grandes amigos, separam-se e estão anos sem se falarem. Portanto, devemos, se estivermos nervosos, vamos relaxar, vamos descontrair. É melhor viver a vida em paz, em tranquilidade. A vida tem mais sabor assim. Tiago, capítulo 1, versículo 19 diz: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se zangar, tardio para se irar, não é? Pronto para ouvir. Nós devemos, todos nós gostamos de falar. Eu também gosto muito de falar. Quem me conhece sabe perfeitamente que eu também gosto de falar. Mas também nós sermos bons ouvintes. E ser bom ouvinte é uma arte que às vezes nós nos esquecemos de cultivar. E é importante sermos bons ouvintes. E há pessoas que não são bons ouvintes. Há pessoas que estamos a falar com elas, elas falam, quase que nem nos dão a oportunidade de nós falarmos. E nós estamos a falar e elas nem prestam atenção àquilo que nós dizemos. Portanto, é importante falar, a comunicação é importante, mas também é importante ser um bom ouvinte. Uma das melhores táticas para obter uma comunicação eficaz é ouvir mais e falar menos. Porque a Bíblia diz, em Provérbios 25, 11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é o quê? A palavra dita a seu tempo, com oportunidade, com sentido, com significado. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita em tempo oportuno. E nós aqui podemos falhar também por omissão. A forma como se fala, já falámos nisto há pouco, não só o que se diz, mas também a forma como se fala, o tom de voz, a expressão facial, fazem parte exatamente da comunicação não verbal. E que é importante também, a forma como se fala. Um tom agradável. Em Colossenses capítulo 4, versículo 6, diz assim: a vossa palavra seja o quê? Leiam lá alto, leiam lá. O que é que diz Colossenses capítulo 4, versículo 6? A vossa palavra seja sempre agradável. Se isto é verdade nos relacionamentos, mais verdade é na família. A vossa palavra seja sempre agradável. É verdade que não é fácil. Estamos cansados, estamos tristes, estamos chateados com qualquer coisa e se nos dizem qualquer coisa, reagimos logo de forma intempestiva. Não é fácil, mas temos este conselho do apóstolo Paulo em Colossenses: a vossa palavra seja sempre agradável. Depois lá em cima fala na amabilidade, na cortesia. Era assim que Cristo era. Como é que vocês imaginam a figura de Cristo, o personagem de Cristo? Como é que ele era? Como é que ele se relacionava com as pessoas? Era um homem simpático. Até as crianças corriam para ele. Vocês acham que as crianças correm para alguém que seja antipático? Se houver uma pessoa assim de cara dura, fria, as crianças correm para ele, para essa pessoa? Mas as crianças corriam para Cristo, sentiam-se atraídas por Cristo, porque ele falava de forma amável, era agradável, era simpático, era atraente. E é isso que nós devemos cultivar. Palavras bondosas, corteses, palavras amáveis. É importante conhecer o cônjuge. Sabemos nós o que é que o nosso cônjuge gosta e aquilo que não gosta? Aqui está a sugerir que nós façamos uma lista de 3 coisas, pelo menos 3 coisas, que saibamos que o nosso cônjuge gosta, ou outras 3 que não gostam. Portanto, é importante respeitar as preferências do outro. É importante saber o que o outro gosta. Eu também falho nisto. Eu estou a falar disto, mas não olhem para mim, que eu não sou perfeito. Então, também procuramos todos nós, né, caminhar rumo à perfeição. Eu não me estou a apresentar aqui como, enfim, o suprassumo destas questões, né? Todos nós, inclusive eu, temos a aprender com isto. Todos nós.
A palavra de Deus tem conselhos para todos, começando por mim. Um exemplo. Se a sua esposa reclama que você não dá atenção à família, note que por trás desta acusação está um pedido dela em passar mais tempo consigo. Portanto, há coisas, portanto, as nossas esposas, sabem, nós sabemos e já temos ouvido, portanto, ainda recordo que ainda há uns cerca de 2 anos, estivemos ali na Rábida, num retiro, com o Pedro e com a Telma, com o irmão Pedro Santos e a Telma, e ele também falou sobre isto, né? Os homens e as mulheres comunicam de forma diferente. E às vezes é preciso um pouco de sensibilidade, um pouco de percepção, quer de parte a parte, para a mulher entender o marido e o marido entender a mulher, porque comunicam de forma diferente. Mas se um dia perdermos o controle, quem é que nunca perdeu o controle? Eu já perdi. Quem é que nunca perdeu o controle? Quem é que nunca se irritou? Mas se um dia perdemos o controle, o que fazer? O que é que devemos fazer? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a injustiça. É pedir perdão a Deus e depois pedir perdão a quem ofendemos. É o que devemos fazer. Se eventualmente tomamos uma atitude errada, fomos rudes, fomos ríspidos, fomos, enfim, incorretos, pedir perdão a Deus e pedir perdão a quem ofendemos. O perdão é fundamental. O perdão é fundamental na família, o perdão é fundamental na igreja, o perdão é fundamental em todos os relacionamentos humanos. O ressentimento mata. Quem não quer perdoar, quem se recusa a perdoar e mantém o seu ressentimento, está-se a matar a si mesmo. Está a prejudicar a sua saúde. O ressentimento prejudica a saúde. Mata a pouco e pouco, não é? Portanto, o perdão é fundamental, porque todos somos imperfeitos, todos cometemos falhas. E se não estivermos dispostos a perdoar as falhas dos outros, então a vida para nós será um inferno. Deus também quer se comunicar de forma eficiente connosco. Assim como nos devemos comunicar de forma eficiente com os outros, começando pela família, Deus também deseja comunicar connosco. E é fundamental nós comunicarmos com Ele. E nós sabemos que os meios que temos para comunicar com Deus é através do estudo da Sua Palavra e através da oração, não é? E o que é que a Bíblia ensina sobre a oração? Deus diz, estou quase a terminar, peço um pouco da vossa paciência. Deus diz, pedi, em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É isto que Deus diz. Não tenhamos medo de ir ter com Deus e apresentar os nossos pedidos, as nossas queixas, portanto, as nossas solicitações. Deus não se cansa. Deus não se cansa de ouvir. Deus está sempre disponível. Deus é infinito. Ele está disposto, ansioso que nós vamos ter com Ele e que lhe apresentemos os nossos pedidos, as nossas petições, as nossas preocupações. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Nós estamos na Semana da Família. Nós devemos orar uns pelos outros. Devemos orar pelas famílias da Igreja, por todas as famílias da Igreja. Orar uns pelos outros, para que Deus assim possa abençoar, não só nós também somos abençoados, e pedir a bênção de Deus para os outros, para as famílias da Igreja, para todos. Desculpem, eu queria realçar a parte final do versículo que diz assim, orai uns pelos outros, para quê? Para ser descurados. Tudo que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. Esperança. A palavra de Deus traz-nos esperança. Estou mesmo quase a acabar. A restauração e o reerguimento da humanidade começam onde? Em casa, na família. Porque a nação, a felicidade, reparem bem nesta citação aqui, a felicidade da sociedade, na citação final, a felicidade da sociedade, o êxito da Igreja e a prosperidade da nação dependem das influências das famílias que a compõem. Estão a ver o alcance da família
seja ela qual for, da influência que podemos exercer na sociedade e na nação. Diz aqui, é a senhora White que escreve no Lar Adventista: a felicidade da sociedade, o êxito da Igreja e a prosperidade do país, da nação, dependem daquilo que forem as famílias. Jesus também preparou um lindo lar para que possamos viver com Ele. A nossa vida aqui na Terra é passageira. A família da Terra é uma família passageira. Nós temos uma família maior aguardando por nós lá em cima no céu. Cristo prometeu que um dia havia de voltar e que nos levaria para que onde Ele estivesse, nós estivéssemos também. Nós temos esta certeza, por isso é que somos adventistas do sétimo dia, porque acreditamos exatamente na segunda vinda de Cristo. É a esperança que nós temos, porque este mundo, como sabemos, vai de mal a pior, não é? As coisas não estão bem, os homens já não conseguem resolver os problemas da humanidade. A solução é Cristo, e Ele diz-nos isto. Eu gosto muito desta passagem bíblica de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Foi a passagem que o nosso irmão Mário leu há pouco. As coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Podemos imaginar isto? Nós já vimos o alcance desta passagem. Portanto, podemos imaginar as coisas mais bonitas, podemos imaginar as coisas mais maravilhosas, e mesmo assim estamos muito aquém daquilo que vai ser o céu. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue imaginar as belezas, os prazeres, a felicidade da pátria celestial, da vida eterna. O melhor pensamento que possamos ter fica muito aquém. É realmente uma promessa maravilhosa. Que Deus nos ajude a tomar uma decisão em família. Procuramos fazer com que a nossa família, o nosso lar, seja um lugar melhor cada dia, um lugar mais feliz cada dia. E que nos preparemos, junto com a nossa família, para morar no lar que Deus tem preparado para cada um de nós. Possamos, portanto, tomar esta decisão e fazermos o melhor que está ao nosso alcance. E comungarmos com Deus diariamente, através do estudo da sua palavra e da oração, aceitando Jesus como nosso Salvador, para que um dia nos possamos reunir todos lá no céu. É o meu desejo esta manhã. Amém. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida deu. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés encolherem, mesmo que o